Olá, queridos! Graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um quadro Examinando as Escrituras. Vamos falar sobre o tema O Salvo se Salvando. É isso mesmo, amado. Vocês viram aí nas últimas mensagens conceito de salvação na Bíblia. Vocês viram também acerca do batismo, né? Quem crê e for batizado será salvo. Conceito de confissão para a salvação. E nós vamos entender nesta terceira mensagem o salvo se salvando. Então, assim, espiritualmente, ninguém se salva na carne. Vem aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador, para você não ir para o pseudo inferno, para você não se perder. E as pessoas estão comendo aí esse papo aí. Mas não é assim, amado. Os filhos de Deus são espíritos e não carne. O apóstolo Paulo fala aos Romanos lá no capítulo 9, no versículo 5, que não são os filhos da carne que são contados como filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Então são espíritos, não está falando de carne, está falando de espíritos. E onde é que está isso, irmão, para você afirmar com tanta convicção isso? Está nas Escrituras. O que falta é pesquisarmos um pouco e atentarmos para aquilo que está escrito, aquilo que o Espírito Santo tem revelado aos nossos corações. Hebreus 2,14 diz assim: portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, está falando de Jesus, participou das mesmas coisas. Até aqui. Então, visto como os filhos participam de carne e sangue. Então, observe que os filhos aqui está falando de um estado de espírito. Então, em espírito, nós sempre fomos filhos, porque filhos de Deus não é a carne. Filhos de Deus são os espíritos aperfeiçoados. Não é a carne, não é o ser humano, não é a matéria que é filho de Deus. A matéria aqui é criada por Deus, ela é uma herança do primeiro Adão. O espírito, ele veio de Deus, voltará para Deus, ela é a herança, o DNA do Cristo, do segundo Adão. Então, amados, o Paulo escrevendo lá em 1 Coríntios, ele vai explicar sobre isso. Que o primeiro Adão, sendo da terra, é terreno, mas o segundo Adão, sendo do céu, ele é celestial. Então, assim como tem os terrenos, tem também os celestiais. Então nós temos essas duas naturezas. Mas a natureza nossa, a salva, é o Espírito. Aquele que se une ao Senhor se tornou um só Espírito com o Senhor. Aquele que foi selado com o Espírito do Senhor. O Espírito de Deus habita no nosso Espírito. Então, quando nós lemos que o nosso corpo é templo do Espírito, é porque o nosso Espírito está dentro de um corpo. E Jesus está no nosso Espírito, que está habitando nesse corpo. Mas Deus não habita dentro da nossa carne, dentro da nossa matéria. Deus habita dentro do nosso Espírito. É o Espírito dele que é um só com o nosso Espírito. Então, os filhos de Deus são espíritos e não carne. Então, portanto, visto como os filhos participam de carne e sangue, assim também ele, Jesus, participou das mesmas coisas. Jesus de Nazaré se manifestou em carne e sangue, para derramar o sangue, obviamente, para remir os judeus. Efésios capítulo 1, versículo 4, olha lá. Como também nos elegeu nele, antes de quê? Antes da fundação do mundo, antes da criação do cosmos, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, esses espíritos que vieram participar de carne e sangue, antes da fundação do mundo, eles já tinham sido eleitos. Eles foram elegidos em Cristo, eleitos em Cristo, para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então observe que nós já nascemos com um propósito eterno. Efésios 2,10, obras preparadas de antemão para que andássemos nela. E quem vai andar nessas obras são apenas os filhos de Deus. Os espíritos que estão aí dentro de um corpo humano cumprindo o propósito, que vai andar nas boas obras as quais Deus preparou. Os filhos da perdição não vão andar nessas boas obras. Os filhos da perdição não vão nem crer em Deus, na verdade. Eu não estou dizendo aquele que diz que não crê agora por circunstância da vida, mas futuramente, o próprio Deus abre o seu entendimento e eles reconhecem, porque se são filhos de Deus, vão reconhecer e se sujeitar à vontade de Deus. Ainda que não pratique, ainda que ande nas obras da carne,
serão disciplinados como filhos, né? Como aquele ladrão da cruz. Mas os filhos, os espíritos, eles creem em Deus. Porque Romanos 8:16 se cumpre. O mesmo Espírito testifica com o quê? Com a nossa carne. Porque eu fiz jejum. Porque o pastor colocou a mão na minha cabeça. Oh, glória! Não, não. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Porque somos filhos de Deus no Espírito e não na carne. Então, amados, a salvação nas Escrituras não se aplica ao nosso espírito. A salvação tem muitas vertentes. Livramento da grande tribulação, livramento de algum tipo de perseguição, de algum tipo de condenação concernente, né, à vida. E a salvação do Evangelho da Graça, essa que é a fundamental para os filhos de Deus, é a salvação da nossa alma, da nossa mente, é a salvação da ignorância, das trevas, do engano que nós vivíamos. Então, por isso o tema da mensagem, o salvo se salvando, pelo conhecimento da graça de Deus, que promove essa salvação nas nossas vidas, né? Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que a graça nos educa, né? A graça, ela nos salva. E Paulo diz para Timóteo perseverar na doutrina para salvar tanto a si mesmo, olha que lindo, quanto aqueles que o ouvisse Timóteo. Então, quando eu persevero nessa sã doutrina, na graça de Deus, eu estou me salvando, é o salvo se salvando, e também estou salvando a mente, né? Através do conhecimento, os filhos de Deus, que estão aí vivendo na escravidão, na ignorância. Então, essa doutrina me salva, e eu também, através aqui desta mensagem, eu creio que eu estou salvando, né, a mente de muitos filhos de Deus. É claro, toda honra e glória a Cristo, amado. É Cristo em nós. Não é o Elcio, os nossos irmãos que pregam a mensagem da graça, mas é Cristo através dos seus filhos, manifestando as suas riquezas de glória. Então, amados, são os espíritos, né, que são salvos eternamente, não a carne. Então vamos entender. Olha o que Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 3, ele diz, versículo 4 em diante. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não em virtude de obra de justiça que houvéssemos feito. Olha, não é virtude de obras. Então, não é por nenhum tipo de obra meritória que houvéssemos feito. Mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação. Olha lá, a renovação na mente. E renovação pelo Espírito Santo, porque só o Espírito Santo faz isso. Só o Espírito Santo salva a nossa mente. E ele vai continuar dizendo, mediante o Espírito Santo, o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Versículo 6. Que ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. 7. Para que, sendo justificado pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Olha lá. Segundo a esperança da vida eterna, mediante o lavar regenerador do Espírito Santo, essa graça nos salvou. Essa graça abriu os nossos olhos, essa graça tirou todo o vestígio do véu, tirou todo o engano. Então, era os espíritos salvos se salvando por essa graça maravilhosa, mediante o derramamento, né, do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo. E o derramar do Espírito Santo é o próprio Deus em nós, amados. Amém? Olha outro texto muito lindo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 em diante. Portanto, não te envergonhe do nosso Senhor Jesus e nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participe do sofrimento do Evangelho segundo o poder de Deus. Olha, Timóteo. Não te envergonhe do Senhor Jesus Cristo e nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participe do Evangelho, que é o poder de Deus. Então, estou falando para Timóteo participar do Evangelho. Era o salvo de espírito participando agora do Evangelho, que promove essa salvação na alma, que traz essa metanoia na mente. 9. Que nos salvou. Quem salvou? O Evangelho, porque o contexto é o Evangelho. Pegou? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Portanto, não te envergonhe do Senhor Jesus e nem de mim, que sou prisioneiro seu.
Antes, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. É para participar, Timóteo, do sofrimento do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou. Olha, o Evangelho salvou. Que nos salvou e nos chamou, o Evangelho nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, antes de tudo vir a existir, antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas, já havia um propósito, uma determinação que este Evangelho iria salvar as nossas mentes. É o salvo sendo salvo mediante o conhecimento do Evangelho. Isso é ganhar, tá bom, amado? É ganhar as almas. O sistema religioso diz que ganhar alma é você tirar da perdição e colocar no céu. Não tem nada a ver. É tirar do inferno e batizar nas águas para levar para o céu. Não tem nada a ver. O ganhar alma é ganhar justamente a atenção das pessoas para você falar esta palavra e essas pessoas serem de fato libertas como filhos de Deus. Por isso que quando nós vemos uma pessoa em uma situação crítica, no meio das drogas, no meio do engano, no sofrimento da vida, nós dizemos: ô abençoados, Jesus te ama. Ó abençoado, vem ouvir uma palavra de Deus, você é um amado do Pai. E de repente aquela pessoa está ali drogado, está ali na vida de promiscuidade. De repente ela começa a dar crédito, você começa a ganhar a atenção daquela pessoa, você vai ministrando, de repente você vai salvando a vida daquelas pessoas mediante o conhecimento do Evangelho, porque já houve um decreto segundo o seu propósito. O Evangelho iria salvar aquela pessoa e você está ali sendo esse instrumento de Deus para salvar essas almas que estavam perdidas. São os salvos sendo salvos, os filhos de Deus que estavam andando na ignorância. Hoje você vem com essa palavra e salva a mente dessas pessoas. É isso que o Evangelho faz. Algumas pessoas comentam aí no nosso canal, né? E obviamente isso acontece em todos que pregam a graça. Ah, se vocês pregam que foram predestinados, se vocês pregam que vocês já são salvos e não perdem a salvação, se vocês dizem, né, que Deus escolheu vocês, aí vem ignorância, né, irmão? Então para que vocês continuam aí pregando? Para que vocês continuam reunindo as pessoas? É justamente para isso, para salvar os salvos. Porque se nós não reunirmos essas pessoas, se você não estiver aí ouvindo esta palavra, acompanhando aqui, porque aqui nós estamos unidos em espírito, se vocês não estiverem aí acompanhando, como é que você vai saber? Como é que você vai ouvir as boas novas? Que o Evangelho quer dizer boas notícias. Como é que você vai ter essas informações que vai salvar a sua mente? Como eu vi um testemunho de uma irmã outro dia aí no Facebook, que ela andava daquelas formas na religião buscando essa salvação, não tinha. Era uma filha de Deus que estava vivendo oprimida. Mas um dia ela ouviu alguém falando da graça e ela deu crédito. Então por isso a importância de pregarmos o Evangelho da graça. Para salvar os salvos. É espírito salvo, perfeito, não perde a salvação. Agora precisamos salvar a mente dessas pessoas. Porque aquele ladrão da cruz, ele morreu lá como um ladrão. E ele disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse: te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Foi um salvo, mas que não foi salvo em vida. Não reinou em vida, não desfrutou em vida, porque ele viveu como um perdido, como um ladrão. E os ladrões não herdam o reino, como os prostitutos, os afeminados e tantas práticas, os mentirosos, os maldizentes. E diga-se de passagem, até dentro das pseudas igrejas, é onde bem tem essas pessoas que estão camufladas, escondidas, mas não herdam o reino de Deus, não desfrutam. São filhos de Deus. No Espírito são salvas, mas não receberam a salvação do Evangelho aqui. Então é disso que o apóstolo está falando. E nós estamos ministrando. Para que os salvos em Espírito recebam essa salvação na mente. 9. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo, antes dos tempos eternos. 10. E que agora se manifestou pelo quê? Pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte, né? Aniquilou a morte, e trouxe o quê? A luz, a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Jesus, ele destruiu, aniquilou a morte, sabe? Aquilo que nos afastava de Deus, que afastou primeiro os judeus de Deus por causa da lei, afastou os gentios de Deus por causa da ignorância, né? Que os gentios não tinham acesso a Deus.
porque viviam separados de Deus, sem Deus no mundo. Então o Evangelho trouxe essa reconciliação em todos os aspectos e nos apresentou agora imortais, porque é isso que nós somos no Espírito, imortais. Nosso espírito não morre, nosso espírito tem vida eterna com Deus. Que coisa maravilhosa. Então você é salvo no Espírito e o Evangelho promove essa salvação, que foi manifesta em quem? Em Jesus Cristo, amado. É por isso que eu sempre falo aí para os amados, nós não desprezamos a obra de Jesus. Nós não desprezamos a cruz de Jesus. Jesus de Nazaré morreu, derramou sangue para remir os judeus, mas a sua obra nos alcançou, porque foi através do seu sacrifício que a graça, o conhecimento para salvar nossa alma chegou até nós. Amém? Salvos em espírito, sempre fomos. Já estávamos com ele na eternidade e quando partirmos, voltaremos para ele. Mas eu falo aqui em vida, na terra, humanamente falando, a obra de Jesus teve uma suma importância para remir os judeus de debaixo da lei, tirar os judeus da escravidão, do ministério das trevas, ministério de condenação e morte. Os gentios não tinham lei, mas viviam também sob a influência do paganismo, na ignorância, e o Evangelho trouxe para os filhos de Deus, para os eleitos, para os espíritos salvos, este conhecimento que nos apresenta perfeitos, imortais, totalmente regenerados e abençoados em Cristo Jesus. Versículo 11. Do qual fui constituído pregador e apóstolo e mestre. Glória a Deus. Então, Paulo foi chamado, constituído como pregador, apóstolo, enviado, missionário e mestre. E aqui estamos nós hoje, anunciando estas verdades. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações. Paulo disse, agora é manifestado a vós. Agora Paulo está falando no tempo dele, porque foi manifesto a ele, ele recebeu no terceiro céus e estava anunciando. E agora, no século XXI também, nos foi manifestado. Algumas pessoas dizem assim, que negócio é esse? Eu vejo você, os irmãos aí pregando essa palavra, que nova doutrina é essa? Quer dizer que nós vivemos aí 30, 40 anos enganados e só vocês estão certos. Meus amados, nós não estamos certos não, nós estamos em quem é certo. Certo é o Evangelho, é a palavra. Então assim, a nós nesse tempo foi manifesta essa graça. Mas não nasceu de nós, não nasceu agora. Paulo já falava disso. Então assim, todos vocês que viveram aí, essas igrejas centenárias, elas têm a Bíblia que contém essas verdades. Só que existe um véu sobre elas. Por quê? Por causa das doutrinas dos homens. Então eles são impedidos de conhecer a verdade. Por quê? Porque eles não têm prazer nela. É como lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11 e 12. Naquele contexto lá, obviamente, diz que Deus enviou a operação do erro para que acreditassem. Por quê? Porque eles não tinham prazer na verdade. Eles tinham prazer no engano, então Deus enviou a operação do erro. Assim acontece dentro do nosso contexto. A operação do erro está aí. Então as pessoas estão acreditando nesses homens aí, vendendo lencinho, vendendo rosa. Você pode dizer, mas não vende, eu pego porque eu quero. Que nada, amado, há uma influência. Esses principados e essas potestades estão agindo aí nas regiões celestiais, na mente dos filhos de Deus. E leva a garrafa d'água para casa, e leva vassoura, e faz a campanha, e propósito, e volta, e sacrifica no pseudo altar, e se submetem à doutrina de homens. Por quê? Porque eles estão sujeitos à operação do erro. Agora, no dia que vocês tiverem prazer na verdade, pararem, ao invés de entrarem aí, tem alguns, né, irmão? Entra aí criticando, me chamando de herege, filho do capeta. Se você parasse um pouquinho, ouvisse a mensagem, conferisse com as escrituras, eu tenho certeza que você iria também alcançar essa salvação. Não estou dizendo que você não seja, talvez seja um filho de Deus que está totalmente engodado aí pelo sistema religioso, pelo engano da religião, está precisando desse despertamento, dessa salvação que agora não atua no nosso espírito, tá bom? Eu não prego para salvar espírito de ninguém. Isso é coisa do sistema. Nós pregamos para salvar a mente, a alma do povo de Deus que estava vivendo debaixo de escravidão. Tá bom? Então assim sendo, amados, voltamos aí numa próxima com outro assunto para que possamos estar aqui desfrutando desta graça maravilhosa. Então Jesus se manifestou, trouxe o Evangelho,
apresentou, né, a Paulo. Paulo apresentou para a igreja dizendo: o fundamento é Cristo e nós estamos sobre este fundamento. Nós estamos edificando sobre este fundamento e este evangelho nos salva, nos apresenta imortais, porque é isso que somos no Espírito, nos apresenta perfeitos, porque é isso que somos no Espírito, nos apresenta abençoados com todas as sortes de bênçãos, porque é isso que já somos no nosso homem interior, nos apresenta totalmente salvos, amados, porque é isso que somos, já nascemos assim no nosso espírito, nos apresenta em Cristo sem condenação, porque não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Nos apresenta como morada do próprio Espírito que mora em cada um de nós. É isso que o Evangelho nos apresenta. Isso é uma salvação que o sistema religioso não apresenta. Então os filhos de Deus estão sofrendo lá por falta de entendimento. Aceita, levanta a mão. Confessa Jesus, como nós falamos. Romanos 10, 9 e 10. Vai confessar, confessa. Quem crer e for batizado será salvo. Aí vai, Marcos 16, 16. Se batiza. E aí fica naquela expectativa. Bom, eu aceitei, eu me batizei, estou salvo. No dia que eles pisarem fora da linha, de acordo com aquilo que o sistema lhe apresentou, eles perdem a salvação de novo. Aí o pastor tem que chamar de novo. Vamos fazer como é que chama? A reconciliação. De novo? Vamos fazer a reconciliação. Aí vem de novo, aceitar Jesus novamente. Aí tem igreja que diz, aquele batismo não valeu, vamos batizar de novo. Aí tome batismo novamente. Ah, lá foi por aspersão, não vale, tem que ser submersão. Aí vai ter que empurrar na água novamente. E aí aquele papo, amado. Papo da religião que não salva ninguém, só coloca condenação na mente do povo de Deus. E o evangelho é tão simples. E vem e diz assim, vocês estão plenos, completos em Cristo Jesus. Amém? Então, respondendo aí aqueles comentários sem sentido, é por isso que nós pregamos. Então faz todo sentido, amado, pregar o Evangelho da Graça. É por isso que eu incentivo você aqui, que está ouvindo essa palavra, que tem desfrutado deste Evangelho. Meu irmão, anuncie, viva esta palavra, desfrute dessa palavra e anuncie, porque outros precisam ouvir essas verdades. E Deus conta com você, tá bom? Graça e paz e até o nosso próximo encontro.